a historiadora Maria Clara Espada de Castro. Boa noite. Bom, sou Maria Clara. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui hoje, compondo essa mesa com todos vocês. A Revolta de 1924, ela é um evento, um fato muito importante para a história da nossa cidade, do nosso estado, e que bom que a gente pode estar aqui hoje conversando e trocando sobre ela. Eu sempre gosto de começar a minha fala, quando eu vou falar da minha pesquisa, explicando por que é que eu escolhi esse tema, como que eu cheguei nele. No começo da graduação em História, quando chegou a necessidade de pensar um projeto de pesquisa, lendo bastante sobre a coluna, me deparei com a Revolta de 24 e encontrei as fotos, as fotografias do cotidiano, que algumas delas estão expostas ali. E me foi muito impressionante, muito chocante ver cenas da cidade em que eu cresci, vivi, circulava dentro daquele contexto de guerra. E como é que a gente pouco fala sobre isso, né? Então, trouxe aqui alguns pontos da pesquisa que eu acho que são importantes para compartilhar. Uma ideia que eu acho que é fundamental é pensar que a Revolta de 1924 ela se caracteriza como uma guerra civil, que vai mobilizar grandes contingentes e alcançar grandes números de mortos, de feridos, de desaparecidos. Ontem teve um evento, um seminário dos 100 anos da Revolta de 1924 no Arquivo Municipal, e lá tinha um senhor em que veio me contar que familiares dele desapareceram durante esse contexto de guerra e que até hoje eles não conseguiram identificar o paradeiro. Então, é uma marca muito dolorosa na nossa história, né? Bom, com relação aos feridos e mortos, principalmente com relação aos mortos, é importante dizer a vocês que em algum momento houve uma suspensão da contagem desses mortos. Pesquisas mais recentes apontam para um número em torno de 1.000 mortos, enquanto os dados oficiais pararam em 503. Trata-se aí, então, do maior massacre urbano realizado na história do Brasil republicano. E, de novo, pouco a gente fala sobre isso, e que bom que a gente está aqui hoje falando disso. A Revolta de 1924 em São Paulo ela teve características muito próprias. Muito embora a gente destaque a liderança militar, que é super importante, a agência desses membros da Força Pública de São Paulo, venho aqui destacar que teve um forte envolvimento civil. Quando estudei a revolta, analisei o processo movido pelo Estado contra os revoltosos e, elencando, numerando todos os processados, a gente tem uma ampla maioria de civis. Quando a gente olha, inclusive, para os militares processados e soma e contabiliza as patentes, as maiores patentes em quantidade envolvidos é de sargentos. E isso é bastante significativo dessa revolta. É importante destacar que, com relação aos sargentos, a gente consegue verificar tanto nas fotos quanto nas fés de ofício desses homens que boa parte deles eram homens negros, né? Destacando o que já foi dito aqui, essa perspectiva racial da revolta. É importante isso. A revolta de 1924 ela vai ser escondida da nossa história oficial e a gente pode aqui elencar alguns pontos do porquê que isso acontece. Um primeiro ponto evidente é a memória de 32, que é mobilizada e se impõe, né? Mas também a gente tem essa ampla mobilização de civis e de baixas patentes se levantando contra a oligarquia, o poder estabelecido, né? Nesse mesmo período, nesse contexto de revolta, nesse contexto de guerra, a população mais pobre, que já tinha muita dificuldade de sobrevivência por conta da carestia, isso se intensifica ainda mais e é registrado uma série de saques pela cidade. Quando a gente pega os locais que foram saqueados, as fábricas, os armazéns,
e dá uma checada em registros de greves do primeiro semestre de 1924, curiosamente, algumas das fábricas que têm o registro de incêndio intencional são justamente fábricas que teve a ocorrência de greves no primeiro semestre, dando indícios para nós aqui de que talvez esses incêndios intencionais mobilizassem interesses e disputas econômicas das camadas populares, que estavam ali também, em revolta, não nas suas organizações propriamente ditas, mas enquanto indivíduos, né, pobres da cidade que vão disputar poder, direitos, enfim. Bom, já foi dito que a reação do governo vai ser bastante intensa, com bombardeios, uma série de presos, uma série de pessoas foram enviadas, por exemplo, para Clevelândia e de lá não voltaram mais. É importante colocar aqui que, inclusive, a hospedaria dos imigrantes, partes dela foi transformada em um presídio político e que 24 vai servir de mote para uma reestruturação da polícia posteriormente para a criação da Delegacia de Ordem Política e Social, colocando o Estado de São Paulo como pioneiro nessa polícia política vigilante, né? De um controle social intenso. Bom, com relação aos sargentos, vou voltar para falar mais um pouco sobre os envolvidos. Com relação aos sargentos, a participação desses sargentos vai ser super importante para o espalhamento da revolta pelo Estado. A gente bastante fala sobre a revolta na cidade de São Paulo, mas a revolta ela tem registro em outros 87 municípios. Destes, 35 teve a substituição do governo municipal. O poder foi tomado momentaneamente. Em alguns destes municípios, nem teve a participação direta de forças militares. Civis locais se organizaram e tomaram. É um campo de pesquisa ainda bastante em aberto, mas trago aqui um outro dado com relação a isso. Esses sargentos que ajudam nesse espalhamento da revolta, eles contam com o envolvimento maciço de ferroviários, tanto da Estrada de Ferro Noroeste quanto da Central do Brasil, e são esses trabalhadores ferroviários que garantem o sucesso da retirada dos revoltosos em 24, que vai para o interior e se encontra com a coluna que vinha do Rio Grande do Sul para compor a coluna Miguel Costa Prestes. E certamente muitos desses seguiram na marcha até o final, né? Com relação às motivações, o que motivou, quais eram os motivos das pessoas para se revoltarem contra o governo federal ali posto? Tem uma série, tem uma lista, vários já foram colocados aqui. Um primeiro ponto é importante de que a liderança militar ela tem os seus próprios ideais, dentre eles se tinha a ideia da tutela com relação à República e à Constituição, mas isso não se estendia a todos eles. Com relação à força pública, nas fontes é possível verificar que tinha, por exemplo, demandas institucionais, demandas da própria corporação, melhorias dos soldos, aparece isso em vários momentos. E se soma isso a outras pautas que buscavam ampliar a cidadania e essa república nos seus primeiros anos, como a demanda do voto secreto, é possível verificar o envolvimento de mulheres. Entre os processados, uma única mulher é processada, mas quando a gente olha as fotos dos saques, por exemplo, há uma série de mulheres ali. E dentre elas, principalmente a única processada, a Anésia Pinheiro Machado, que era uma aviadora, ela fazia parte da Liga pelo Progresso Feminino, que pleiteava o voto feminino desde 22. Então, isso também entra na pauta de 24. Se buscava também o ensino público. Os trabalhadores organizados, em especial anarquistas, vão entregar uma lista de demandas aos revoltosos. Então, dentro dessa lista constava salário mínimo, jornada de 8 horas, direito de associação, suspensão de leis repressivas que reprimia o anarquismo, que previa a expulsão de estrangeiros e que censurava a imprensa. Com isso, gostaria de concluir apontando que a revolta de 1924, ela une
muitas pessoas, muitas demandas. Gosto muito da ideia de que é uma revolta que junta várias revoltas, várias demandas, e que é muito significativa das disputas das camadas populares nessa república recém-instaurada, que busca direitos e ampliação da cidadania, assim como vários outros movimentos da Primeira República, como Canudos, Cangaço, Revolta dos Marinheiros de 1910, assim como a própria Revolta da Vacina. São disputas populares por essa república que estava se iniciando. Eu encerro por aqui. Obrigada. Muito obrigado, Maria Clara. Agradeço a sua fala e parabenizo pela pesquisa.